Irmãos, nas passadas quartas estivemos a falar da inspiração da palavra de Deus, da Bíblia, e eu ainda não enviei o material de leitura que já partilhamos, mas vou enviá-lo. Quantos estariam interessados em revê-lo, em voltar a lê-lo ou considerá-lo? Vou estar a colocá-lo aí nesta semana, com o favor de Deus. Tenho estado com muito trabalho e não tive tempo de dar o formato que se necessita para colocá-lo aí, mas vou fazê-lo em breve, meus irmãos. Quero nesta noite, com a ajuda de Deus, começar com uma nova série. Aquela foi de 3 ensinos. Esta irá ser talvez de 3 ou 4, segundo como o tempo corra. Nestes dias estamos a ter serviços mais breves por causa do nosso jejum, por causa das nossas orações matinais. Mas com o favor de Deus, irmãos, iremos então a desenvolver isto pelas próximas 3, 4 semanas. E tenho intitulado esta série simplesmente Deus. É muito simples. Deus. Quatro letrinhas. Deus. Mas que falam do maior que existe, né? E de que vamos falar, irmãos? Pronto, vamos falar dele. Quantos querem conhecer Deus mais? Glória ao Senhor. Vamos focar-nos então neste assunto, começando, irmãos, por fazer algumas descrições dele, começando por falar também da sua natureza. Vamos ver algumas coisas interessantíssimas sobre a natureza do nosso Deus, sobre a sua essência. E quero começar, irmãos, por citar, e este irá ser o versículo-chave durante estas semanas, as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, expressas à mulher da Samaria, a mulher samaritana, em João 4:24. São apenas 3 palavras. Deus é Espírito. Com isto começamos, irmãos, então, a nossa série. Deus é Espírito. O que significa, irmãos, esta afirmação da parte de Jesus? Por que é tão importante? Pronto, a maior importância que isto tem, irmãos, é que Deus não pode ser representado de nenhuma maneira, nem por pinturas, imagens, esculturas. De facto, é pecado tentar fazê-lo. Está estritamente proibido na sua palavra. Isto não está nas notas do ensino, simplesmente estou a comentar porque é importante que nós entendamos, que nós afirmemos que Deus é Espírito. Deus não é feito de carne, porque a carne e os ossos, a massa física, impõe um limite e Deus não pode estar limitado. É por isso que, além de ele ser invisível, porque todo espírito é invisível desde este lado da criação, né? Este é o ponto de vista físico, segundo as leis naturais, as leis do universo, não podemos ver os espíritos. Há outra dimensão na qual os espíritos sim podem ser vistos, e um dia estaremos aí e poderemos vê-los, mas ainda não. Além disso, de ele ser completamente invisível, ele é completamente, se caber a redundância, ilimitado. Pronto, se a carne nos limita, ao ele ser espírito, não tem esse limite. Outros espíritos, os espíritos humanos, os espíritos demoníacos, têm limite também, mas o Espírito de Deus não. Depois vamos desenvolver mais essa partezinha, mas novamente, irmãos, Deus não possui, Deus não consiste essencialmente em carne ou sangue. De facto, irmãos,
A Bíblia diz que para herdar o reino dos céus, vamos ter que trocar esta carne e este sangue que temos por outro tipo de corpo, porque nem carne nem sangue herdarão o reino dos céus. Isso é tema de outra série mais para frente que iremos ter também quando falemos de redenção e salvação. Mas voltando para o essencial de Deus, há uma só maneira em que nós possamos ver Deus. Por a Bíblia afirma que a Deus ninguém lhe tem visto nunca. E é verdade, porque ninguém pode ver Deus como Ele é realmente, é impossível. Desde o ponto de vista da física, novamente, da ótica, do que é a reflexão da luz, não podemos ver Deus. Ninguém tem visto a Deus ainda como Ele é, como Espírito. Mas Deus, algumas vezes, e aconteceu já na história, os alunos de discipulado nível 1 na SHER e os que já ultrapassaram esse nível se lembrarão das teofanias, sim? É uma palavra grega, em que Deus escolheu uma maneira de mostrar-se, sim? Por meio de um corpo físico como o nosso, ou um corpo espiritual que é diferente ao nosso e que também é diferente do que é um espírito apenas. Por exemplo, os anjos, eles têm corpo, mas não é como o nosso, é um corpo espiritual. Algumas vezes Deus tomou um corpo de um anjo e se manifestou, e é por isso que na Bíblia achamos expressões como o anjo de Jeová. De que está a falar? Diz que o anjo de Jeová rodeia aos que lhe temem e os defende. Sim. Pronto, está a falar disso, de uma manifestação de Deus. Não é Deus propriamente, mas sim é uma manifestação dele, do qual também iremos falar na próxima quarta e na seguinte. Essa palavrinha é muito importante na Bíblia, manifestação. Deus se manifesta, se revela de alguma maneira, que até mesmo pode ser física, sim, apalpável, como aconteceu quando o anjo de Jeová, lá em Gênesis, lutou com Jacó, ou mais bem, Jacó lutou contra o anjo de Jeová, sim, por colocar um exemplo. Pronto, irmãos. Definido isto muito claramente, quero também explicar-lhes que, embora Deus ser infinito, do qual prometi que iremos falar depois, ainda assim ele tem uma individualidade. Ele tem uma personalidade, como todos nós. E, fundamentalmente, ele tem uma racionalidade. Racionalidade. Esta palavra também importa, interessa muito, porque existem religiões que afirmam que Deus é essa árvore que está na esquina e que Deus é aquela montanha que está lá, sim? Que Deus é tudo e que tudo é Deus. Como diz o apóstolo Paulo, misturam dessa maneira a criação com o Criador, confundem. Deus não pode ser misturado, Deus não pode ser confundido com a sua criação. Ele está muito separado da sua criação, porque a criação, os exemplos que já coloquei, a geografia da Terra, os planetas, as estrelas, são inertes, não têm vida. Portanto, também não têm raciocínio, personalidade ou individualidade. São apenas matéria. Pode estar em diferentes estados de incandescência, etc., mas segue sendo matéria. No entanto, Deus é racional, Deus pensa, Deus sente, Deus experimenta emoções como nós. Se alguém já esteve triste hoje,
ou ontem, ou nos últimos dias, o convido a pensar que muitas vezes Deus também, sim, Ele também sente tristeza. Por exemplo, quando o desobedecemos, a Bíblia fala em que entristecemos o Espírito de Deus. Ele sente alegria, sente emoção. De facto, todos estes sentimentos que nós experimentamos foram colocados por Ele, sim, para que sintamos o que Ele sente. Eu sempre digo, irmãos, que quando a igreja está alegre, genuinamente alegre, não apenas emocionada por uma música ou algo, quando há alegria, a alegria do Senhor, é porque Deus está alegre com a igreja. Amém? Há uma conexão, porque somos o corpo dele, né? Somos o corpo de Cristo. Muito bem. Quero também, irmãos, salientar o facto de que Deus é o único ser autoexistente. E aqui poderíamos ficar horas, porque por toda a Bíblia é falado, é afirmada a autoexistência de Deus, né? Dizendo, por exemplo, através do profeta Isaías, que antes dele não existiu, não foi formado Deus, nem será formado depois dele. Ele é antes que tudo e ele é depois que tudo. Como diz também Apocalipse, né? Ele é o primeiro e ele é o último. Quantos louvam o nome do Senhor? Autoexistente. Ninguém criou Deus, irmãos, e ele é que criou tudo. Outra qualidade, podemos dizer, essencial de Deus, estamos nessa parte, estamos a falar da essência de Deus, é a eternidade. Esta palavra também, irmãos, tem enchido livros inteiros. Não temos tempo para desenvolvê-la aqui como é devido, como seria apropriado, mas tentamos compreendê-la, né? Tentamos. A eternidade de Deus pode-se explicar apenas dizendo, em termos do nosso tempo, que é apenas uma bolha, uma burbuja, é algo que não tem passado, presente nem futuro, que nunca passa. Vou tentar explicá-lo desde o outro lado, sim, mas não consigo, eu sei. Deus vê isto, esta dimensão nossa, apenas como uma bola, dentro da qual estamos todos nós, e está toda a sua criação, e está toda a história do homem aí. Têm visto essa bola de cristal de Natal, que colocam com coisinhas dentro, que se mexem assim? Têm visto, irmãos? Sabem do que estou a falar? Pronto. Por dizê-lo assim, isso tudo, irmãos, é o universo, ou os muitos universos que existem. Não sabemos se há outros. Alguns falam de multiverso. E o tempo que corre dentro deles e a luz que viaja dentro deles. Isso tudo, irmãos, Deus o tem assim, na sua mão. É muito grande o nosso Deus, né? E para Ele, irmãos, o tempo pode recuar, avançar. Eu vou dizer algo muito interessante. Eu não estou lendo notas, irmãos, eu apenas estou na primeira linha do ensino, irmãos. Eu acho que este ensino pode durar 3 anos. Não consegui avançar mais da primeira linha. Assim de grande é Deus, irmãos. Mas vou dizer isto. Diz a Bíblia que Deus colocou eternidade no nosso coração. Têm lido, irmãos? Colocaste a eternidade no coração do homem. É dizer, há dentro de nós um clamor, uma sede, uma fome, uma necessidade, uma procura, uma busca constante por algo que não é daqui, que não existe aqui, dentro dessa bolha do tempo, do temporário. E isso é a eternidade. É por isso que inventaram o Botox, para esticar a pele do rosto, e a maquilhagem e as cirurgias estéticas e plásticas. Por isso tenta o homem arranjar uma maneira de não envelhecer, de rejuvenescer,
porque Deus colocou a eternidade no coração dele. O homem luta por eternizar-se, por não morrer, por ser como o seu Deus. Mas não consegue, né? Porque há uma lei que a Bíblia chama a lei do pecado, desde Adão para aqui, irmãos. Essa lei rige, governa o nosso espaço, a nossa dimensão na qual estamos. E ela põe limite à nossa vida. Portanto, não podemos viver mais além dos 120 anos, é o limite, é o que a Bíblia diz. Mas está esse sentimento de eternidade, irmãos, de querer perpetuar-nos e conhecer a Deus. Mas graças damos a Deus, e isto também é para outra série, que Deus proveu, Deus forneceu um meio pelo qual nós um dia vamos ter vida eterna com Ele. Quantos levantam as suas mãos e agradecem a Ele por isso? Esse meio é Jesus Cristo, e dele vamos falar também em breve. Mas quero fechar esta parte, irmãos, dizendo que como Deus autoexiste, como Deus é eterno, Ele nunca acaba, Ele não teve começo, Ele não terá final. E não tentemos explicar isto também, porque não há maneira. Vou fazer um exercício aqui, uma dinâmica. Quantos já têm tentado explicar a eternidade alguma noite e perderam o sono? Eu perdi o sono muitas vezes com 12, 13. Quando eu li a Bíblia, irmãos, nessas idades, eu li a Bíblia completa e eu voltava a começar. Eu ficava espantado, irmãos. Eu perdia o sono a pensar: como é que não tem começo? Como é? E tentava ir para aí, e depois também não tem fim, e tentava ir para aí, e nunca acaba, e nunca acaba. Aleluia. Eu acho que eu dormia já por cansaço, porque Deus cansa, esgota. Não é possível não cansarmos quando pensamos nele, irmãos, porque Ele é infinito. Louvado seja o seu nome. E a última coisa dentro deste pacote, desta lista, é que Ele é imutável. Imutável. Muitas vezes Ele tem dito: eu não mudo, sim, eu não vou alterar nada do que eu estabeleci. Aquilo que Deus fez é assim, aquilo que Deus disse está estabelecido assim. Ele não vai mudar. Nós não podemos brincar, jogar braço de ferro com Deus, nem que jejuemos 21 dias ou 40 dias. Deus não vai mudar a sua vontade. Não vai mudar. Ele permanece estável, permanece firme, e é bom que assim seja, irmãos, porque isso também nos leva a dizer que Ele é confiável. Podemos confiar em Deus, irmãos. Por outra parte, isto acho que já todos sabiam, porque o temos estudado, Deus está presente em todo lugar, ou seja, Ele enche tudo. E dizemos, portanto, que Ele é onipresente. E sobre isto mesmo, irmãos, também quero aprofundar um bocado, porque existe o trinitarismo, por exemplo. Também existe um dualismo que tenta reconciliar a nossa posição, que é bíblica, da unicidade de Deus, com a trindade, que é uma posição teológica antibíblica. Existe o dualismo. Mas esqueçam, irmãos, qualquer pluralidade em Deus. Não pode ser mais do que um, porque a Bíblia diz que Ele é onipresente, que significa que Ele enche tudo. Ele enche tudo. Sim? Se tu pegas uma borracha e a enches de qualquer líquido, por exemplo, de água, já tu não consegues meter qualquer outra coisa, por exemplo, vinho, porque ela está enchida de água. Se quisesses meter o vinho dentro da borracha, terias que antes esvaziá-la da água que ela tem, e depois, então, consegues colocar o vinho. É simples. Se Deus enche tudo, irmãos, não pode ter
um segundo Deus, não pode ter três, apenas existe um. Quantos louvam ao único Deus? Glória ao Senhor. Essa é a qualidade ou o atributo, neste caso, de onipresença. Também temos, irmãos, a onisciência de Deus, que nos ensina que Deus conhece tudo. No domingo passado, durante o tempo no altar, cantávamos ao único e sábio Deus. E essa frase também pode ser alterada e dizer ao único que é sábio. Ele é o único e ele é o único sábio também. Porque a sabedoria lhe pertence, como estamos a pregar também na série de Provérbios. Deus é dono do conhecimento, Deus é dono da sabedoria. Ele nos forneceu a inteligência, irmãos. A pouca inteligência que temos é oferta dele, é presente dele. Dele provém todo o conhecimento. Não há nada que Deus não saiba. Glória ao seu nome, glória a Deus, aleluia. Quantos sentem a sua presença nesta noite, irmãos? Deus nos conhece, Deus sabe as nossas necessidades, Ele sabe o futuro. Há uma frase favorita da minha esposa: orar é consultar a quem já viu o futuro. Quando temos dúvidas, medo, precisamos de orientação, oramos e consultamos aquele que já sabe o que vai acontecer, porque ele conhece tudo, irmãos, passado, presente e futuro. E por último, vou acabar. Eu achava que ia dar 4 ou 5 coisas, hoje apenas de uma, irmãos. Ajuda-me, Senhor, mas é que Deus é muito amplo. Deus também pode fazer o que Ele quer. Ele é todo-poderoso. Todo-poderoso. Não há nada que Ele não possa fazer. Glória a Deus. Pode curar-te, pode restaurar-te, pode fazer-te de novo, aleluia, pode dar-te uma nova hipótese para que comeces novamente algo. Pode fazer o que Ele quiser, irmãos. Eu conheço uma família, sou amigo de uma família grande, de apelido Sánchez. Um dos membros dessa família foi presidente da nossa igreja por muito tempo, o irmão Daniel Sánchez. E ele tem ou tinha, não sei se ainda vive, uma irmã que perdeu um olho, irmãos. Completamente perdeu o seu olho. Não apenas a visão, perdeu o olho físico. E foi para um culto. E num momento, ela recuperou a visão. E o pastor e os irmãos contentes porque ela começou a ver novamente, irmãos. Mas o que eles não sabiam era que ela trazia uma prótese de olho, não o seu olho natural. Mas Deus substituiu, Deus transformou aquele olho, irmãos, plástico, de vidro, não sei de que era, por um olho novo, irmãos, como de nascimento. Aleluia, aleluia. Estão muito sérios, irmãos. Eu vou convidá-los para dar um aplauso ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Onipotente, ao Deus Onisciente, ao Deus Onipresente. Aquele, irmãos, que merece toda a glória, toda a honra e todo o louvor nesta noite. Hoje na manhã fizemos algo muito bonito, fizemos uma oração conjunta, todos ligaram os microfones, pronto, nem todos, porque eu sei que há irmãos que moram em prédios e às 5:30 da manhã, às 6, não é muito legal, né? Falar em alta voz, mas agora podemos, irmãos. Se despertarmos as galinhas, não é tão grave. Vamos, irmãos, ligar microfones e vamos juntos adorar ao nosso grande e poderoso Deus.